Muito bem, pessoal. Então vamos voltar aos nossos conteúdos, né? Retorno do segundo semestre de 2020. Vamos ver hoje três conteúdos: valores de máximo e mínimo, iniciando, e depois um pouquinho de otimização e depois de integrais. Algumas das aplicações mais importantes do cálculo diferencial são os problemas de otimização, em que devemos encontrar maneiras ótimas ou a melhor maneira de fazer alguma coisa. A seguir, listamos alguns dos problemas de otimização que resolvemos neste capítulo. Qual é a forma de uma lata que minimiza o custo da manufatura? Qual a aceleração máxima de ônibus espacial? Qual o raio de uma traqueia contraída? Sob que ângulo os vasos sanguíneos devem ramificar de forma que minimize a energia expendida? Esses problemas podem ser reduzidos a encontrar valores de máximo e mínimo de uma função. Vamos primeiro explicar o que queremos dizer com valores de máximo e mínimo. Evidente que nessa aula eu não vou resolver todos esses modelos, mas no livro do professor Stewart, no capítulo 4.1, vocês vão encontrar todos eles. A definição é que seja C um número do domínio de D de uma função. Então, f de C ou vai ser o valor máximo absoluto, ou o valor mínimo absoluto, ou ainda vai ser o valor de máximo ou de mínimo local. Vejam só. Aqui eu tenho os x aqui nesse eixo das abscissas e o y no eixo das ordenadas. Olha lá, x e y. O x é o meu domínio e o y é minha imagem. Então, no meu domínio, entre o intervalo que eu estou predeterminando aqui, que é entre menos 1 e 4, eu tenho as minhas imagens. 37 para menos 1, 5 para o número 1, menos 27 para o número 3 e o número 4 não está aqui, mas o 4 ele vai ser um número menor que 37, tá certo? Está aqui nessa altura aqui, né? Se eu traçasse uma reta aqui, seria aqui. Muito bem. Então, a pergunta é, olhando aqui, qual que é o ponto de máximo absoluto? É o 37, porque é o valor maior. E qual que é o de mínimo absoluto? O mínimo absoluto é o número menos 27. Então, menos 1 e 37 é o ponto de máximo absoluto, então, ou seja, o f de menos 1, e o f de 3 é o mínimo absoluto. Eu tenho aqui esse ponto, que é o ponto 1 e 5, depois nós vamos ver que ele é um ponto de máximo local, porque antes dele e depois dele todos são menores que ele. Esse aqui é um extremo e esse aqui é um extremo. Esse extremo aqui ele pode ser dado quando está no intervalo, quando é igual, né? Esse extremo ele pode ser o extremo absoluto, no caso o extremo de máximo, e esse aqui pode ser outro extremo. Nesse caso, esse aqui é só um extremo, não é nem de máximo nem de mínimo, tá? Então, no gráfico da função 3x à quarta menos 16x à terceira mais 18x ao quadrado, entre menos 1 e 4, inclusive os dois intervalos, está mostrado na figura 6, e nós podemos ver que o f de 1 é 5. O que significa f de 1? Significa que se eu colocar f e colocar 1 no lugar do x, vai ficar 3 que multiplica 1 à quarta, menos 16 que multiplica 1 à terceira, mais 18 vezes 1 ao quadrado. Aqui é 3 mesmo, aqui é 16, aqui é 18. 3 menos 16 menos 13, menos 13 mais 18, 5. Então o ponto é 1 e 5, tá? Então esse 5 é a imagem do f de 1. Então f de 1 é 5, logo o ponto é 1 e 5. Então o ponto x igual a 1 é que tem imagem 5. O ponto x igual a menos 1 é que tem imagem 37, ou seja, o ponto de máximo nesse caso. Esse máximo absoluto não é o máximo local, tá vendo? Ele é o máximo aqui dentro, mas ele não é o máximo absoluto, ele é o máximo local. Por quê? Porque tem um maior que ele dentro desse mesmo intervalo. Se aqui fosse aberto, não tivesse igual, ele seria o máximo absoluto, porque ele não teria ponto para ele, né? Pois ele ocorre em um extremo do intervalo, ou seja, o f de menos 1 é que é o meu extremo. Além disso, f de 0 é 0, e 0 é o mínimo local. Então, é assim, aqui tinha um mínimo local também, né? Tá vendo? Para frente e para trás dele, todos são maiores que ele. Quando isso acontece, é porque ele é um mínimo local. F de 3 é menos 27, então esse é o mínimo local, que nesse caso ele é absoluto também. Por quê? Porque ele é o menor de todos. E observe que f de 4 não é nem máximo nem mínimo local, então eles nem calcularam o valor da resposta dele aqui, tá certo? Teorema do valor extremo. Se f for contínuo no intervalo fechado de AB, então f assume o valor máximo absoluto f de C e o valor mínimo absoluto f de D em certos pontos entre C e D ou entre A e B.
certo? Então aqui eu tenho ó, A e B. Veja que aqui o A está nessa altura, o B está nessa altura, mas eu tenho o C aqui em cima e o D aqui embaixo. Então esse aqui é o ponto de máximo absoluto e esse aqui é o ponto de mínimo absoluto. Os extremos não são nem máximo nem mínimo. Agora olhando aqui, ó, esse aqui, ó, que é um ponto extremo, ele é um ponto de mínimo. Veja que D é igual a B, ou seja, ele é um ponto de mínimo, então ele é um ponto de mínimo absoluto e ele é também um extremo. E o ponto de máximo é aqui. Então C é o ponto de máximo absoluto. Esse ponto aqui não é nada, porque ele não é nem máximo nem mínimo. Nesse caso aqui, ó, esse aqui é o ponto de mínimo, esse aqui e esse estão na mesma altura, são pontos de máximo. Então esse aqui é um ponto de máximo absoluto, ponto de máximo absoluto, ou seja, tem a mesma altura, e aqui é um ponto de mínimo absoluto. Esses extremos aqui são somente extremos, eles não são nem máximo e nem mínimo. O número crítico de uma função f é o número c no domínio de f, de tal forma que f' dele seja zero. Tá? Por que f' dele é zero? Veja aqui, ó. Quando eu estou aqui nesse ponto aqui, nesse caso aqui, ó, a derivada é zero. Por quê? A derivada sempre é a reta tangente. Essa reta tangente é paralela a x, então ela é tangente zero. Aqui, no ponto de mínimo também, ó. Tá vendo? Paralelo a x. Todos são paralelos a x, tem cosseno aqui, o ângulo é zero, e nós sabemos que ele sempre vai ser o menor valor possível. Né? Encontre os valores críticos, então, de f de x igual a x elevado a 3 quintos que multiplica 4 menos x. Bom, vou usar a regra do produto, né? A regra do produto, se vocês lembrarem lá, né? Desculpe, né? Se y é u vezes v, y' é u' vezes v mais u vezes v'. Então, o que eu faço? Primeiro aqui, eu vou pegar o f'. O 3 quintos está aqui, vai multiplicar por u vezes v', menos 1. Mas esse aqui não se mexe, que é o v vezes o u'. E u' é, cai o 3 quintos, aqui pertinho fica menos 2 quintos. Ou seja, fazendo essa conta aqui, eu vou ter menos x elevado a 3 quintos mais 3 que multiplica 4 menos x sobre 5 elevado a 2 quintos. Pode ser simplificado, fazendo distributiva, chego nessa resposta, 12 menos 8x sobre 5 elevado a 2 quintos. Esse mesmo resultado pode ser obtido escrevendo primeiramente 4 elevado a 3 quintos menos x elevado a 8 quintos. É na mesma, né? Portanto, o f' de zero ele vai ser 12 menos 8x, ou seja, se esse aqui for igual a zero, esse aqui não importa, né? Só importa aquele ali. 12 menos 2x tem que ser igual a zero. Se 12 menos 8x tem que ser igual a zero, para isolar o x, o 12 vai para o outro lado e o 8 passa dividindo. Fica 12 sobre 8, que simplificando é 3 meios. Ou seja, 3 meios é um ponto crítico, que pode ser ponto de máximo ou ponto de mínimo. E um outro ponto crítico não existe, por exemplo, zero. Aqui não tem. Se eu colocar x igual a zero, ele some essa equação. Então, para x igual a zero também é um ponto crítico. Então, tem dois pontos críticos, 3 meios e zero. Nós vamos usar esses pontos críticos como candidatos a máximo e mínimo daqui a pouquinho. Olha o exemplo 9. Encontre os valores de máximo e mínimo absolutos da função. A função é f de x a x a terceira menos 3x quadrado mais 1, no intervalo entre menos 1, entre menos meio e 4. Primeira coisa que tem que fazer, ela é contínua entre menos 1 e 4. Está lá, menos 1, menos meio, desculpe, né? Aqui e 4. Ela é contínua. Se ela é contínua, aqui é bolinha fechada e lá também é bolinha fechada, tá vendo? Primeira coisa que eu vou fazer, vou calcular o fx, que é x a terceira menos 3x quadrado mais 1, vou calcular f'. Derivei o primeiro, derivei o segundo, o terceiro é zero, e vou colocar em evidência o 3x. Então fica 3x que multiplica x menos 2. Essa aqui é a derivada. A pergunta é quando que ela é zero. Se ela for igual a zero, eu coloco que 3x ao quadrado menos 6x igual a zero, ou 3x é zero, portanto x é zero, ou x menos 2 é zero, portanto x é 2. Então aqui eu tenho dois pontos críticos. Um ponto crítico é x igual a zero, outro ponto crítico é x igual a 2.
Uma vez que f' existe para todo x, os únicos números críticos que ocorrem quando f' é zero é 0 e 2, tá vendo? 0 e 2. Observe que cada um desses números críticos está no intervalo entre menos meio e 4. Evidente, né? Só observe nesse intervalo. Não interessa o que acontece depois do 4, nem o que acontece depois do menos meio. Mas o 0 e 2 estão nesse intervalo. Observe que cada um desses está no intervalo, então os valores de f desses dois números são f de 0 é 1 e f de 2 é menos 3. Se eu colocar 0 aqui, 0, 0 é 1. Se eu colocar 2, é 8. Aqui é 3 vezes 4, 12. 8 menos 12, menos 4 mais 1, menos 3. Eu vou calcular as extremidades. F de menos meio, que é 1/8, e F de 4, que é 17. Porque esses aqui são os extremos. O F de 4 é 17, o F de 2 é menos 3, o F de 1, desculpa, o F de 0 é 1, né, tá aqui, 0 é 1, e o F de meio é 1/8. Comparando esses quatro números, vamos ver quem é o máximo absoluto. É o valor maior, 17. Então, o ponto 4 e 17 é o meu ponto de máximo absoluto. Né? Então, esse aqui é o meu ponto de máximo absoluto. E o valor do mínimo é f de 2, que é menos 3. Veja que ele está abaixo daquele lá. Então, esse aqui, ó, onde ele é 0, ou seja, 2, né? 2 e 0 é o meu ponto de mínimo absoluto. Tá? De acordo com o que nós podemos ver na figura 14, o esboço ali também, né? Certo? Muito bom. Otimizando, então, agora nós vamos pegar aquelas informações e vamos otimizar. Os métodos que nós vamos estudar nesse capítulo agora, para encontrar extremos, têm aplicações práticas em muitas situações diárias. Um homem de negócio quer minimizar o custo minimizar custos ou maximizar lucros. Um viajante quer minimizar tempo de transporte. O princípio de Fermat ótica. Então, na solução desses problemas, nós vamos utilizar sempre otimização matemática. Tá? Para isso, existe uma regra. Quais são os passos? Primeiro, compreender o problema. Ou seja, ler cuidadosamente o problema, ver o que eu conheço, ver o que eu não conheço. Fazer um diagrama para poder conseguir entender o que eu estou fazendo. Colocar as minhas variáveis, introduzir a notação das variáveis. Expressar as minhas variáveis por símbolos. E por último, expressar esses símbolos em funções. Por exemplo, Q é um f de x. E aí eu consigo derivar e encontrar o máximo ou o mínimo. Vamos ao exemplo. Um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca. Ele quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio. Ele não precisa de cercar ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem maior área? Bom, primeiro, a fim de percebermos o que está acontecendo nesse problema, vamos fazer uma experiência com alguns casos especiais. Da figura 1 aqui, ó. Fora de escala, evidente. Mostra 3 maneiras possíveis de usar os 1.200 metros de cerca. Então, primeiro eu vou ler. O que eu tenho? 1.200 metros de cerca, isso é importante. O que eu preciso fazer? Fazer uma cerca retangular. Não é triangular, não é circular, ela é retangular. Que está na margem do rio. Qual é a maior área? Eu tenho 1.200, posso colocar 1.000 aqui de extensão, 200, 200. Posso colocar 400 de cada lado, posso colocar 500, 500 e 200. A pergunta é, qual delas é a maior área? Não sei, mas olha só. Se for 100 vezes 1.000, é 100 mil metros quadrados. Se for 400 vezes 400, é 160. E se for 500 vezes 200, é 100 mil. Então, por enquanto, essa aqui é a maior que eu tenho, 160 metros quadrados. A pergunta é, ela é a maior? Para poder responder isso, eu vou atribuir valores. Olha lá. Fiz o diagrama, tá certo? Passo 2, atribui valores. X para as laterais e Y para esse aqui. E aqui dentro é a área. Nessa figura, então, é um caso geral. Desejamos maximizar a área do retângulo. Sejam x e y a profundidade e a largura do retângulo em metros. Então, expressamos A em termos de x e y. A minha área vai ser x vezes y, certo? Olha lá. Porque x vezes y na área, veja só. 1.000 vezes 100, 400 vezes 400, 200 vezes 500, assim por diante. Queremos agora expressar o A como uma função de apenas uma variável, porque tem duas variáveis aqui. Assim, eliminamos y expressando em termos de x. Para fazermos isso, usamos a informação dada. O comprimento total da cerca é 1.200. Se a cerca é 1.200, é porque 2x mais y é igual a 1.200, certo? Tá lá. 2x mais y é igual a 1.200. Se eu isolar o y aqui, vai ficar que meu y é 1.200 menos 2x, que nós vamos usar na próxima página. Olha lá. Y é 1.200 menos 2x. Portanto, x vezes y é x vezes 1.200 menos 2x. Ou, distribuindo, 1.200x menos 2x quadrado. Observe que meu x tem que ser maior que zero e menor que 600. Né? Porque se eu tenho 1.200, se eu colocar 600 de cada lado, já dá 1.200. Então, eu tenho uma limitação
Esse aqui é o meu domínio. De outra forma, resultaria a área menor que zero. Logo, a função que desejamos maximizar é a área de x é 1.200x menos 2x², para x variando entre 0 e 600. A derivada, então, vou fazer o quê? Deriva esse aqui. Some o x, fica 1.200. Deriva esse aqui, 4x. Logo, para encontrarmos números críticos, resolvemos essa equação. 1.200 menos 4x igual a zero. Sempre igual a derivada a zero. Ou seja, o x vai ser 300, né? O 4x pode ir para o lado de lá, o 4 passa dividindo 1.200 por 4, 300. Então, o valor máximo de A vai ser nesse ponto crítico. Só tem um ponto crítico aqui, né? Os outros são extremidades. Ou em uma extremidade do intervalo. Em uma vez que, se eu colocar zero, zero era uma possibilidade, lembra? Zero vai dar área de 180 metros quadrados. Se eu colocar 600, a área vai ser zero. O método do intervalo fechado nos fornece como área 300, se colocar de 300, 180 metros quadrados. Então, a minha maior área é 180 metros quadrados. Alternativamente, poderíamos ter observado que há duas linhas. Essa aqui é uma outra possibilidade, nós não vamos abordar nesse momento, mas eu poderia fazer a segunda derivada para poder comparar, tá? Assim, o campo retangular deve ter 300 metros de profundidade e 600 de extensão. Por quê? Eu sei que x é 300, porque é o meu ponto crítico. E eu sei que 1.200 é igual a 2x mais y. Se x é 300, 1.200 menos 600 é o y, portanto, o y é 600, tá certo? Está ali finalizado esse exercício. Um outro exemplo, uma lata cilíndrica é feita para receber 1 litro de óleo. Encontre a dimensão que minimizarão o custo do metal produzido pela lata. Bom, a lata está aqui, ó. Tá? Essa lata estaria aqui, né? Só que aí que eu fiz? O exercício separa essa lata. Eu sei que essa área aqui de cima é 2πr. Então, isso aqui vale 2πr. E a altura é h. Então, essa área aqui é 2πr vezes h. Ou seja, essa área, que agora é esticada aqui, vai dar 2πr. E a altura aqui é h, certo? Essa aqui é essa folha lateral. Eu tenho uma tampa em cima e uma tampa embaixo. A área aqui, uma circunferência πr quadrado, tem duas, 2πr quadrado. Então, a área total é a soma dessas duas. Então, a área é 2πr quadrado mais 2πrh. Para eliminarmos o h, usamos o fato de que o volume dado é de 1 litro, ou seja, 1.000 centímetros cúbicos. Logo, πr quadrado h é igual a 1.000. Eu vou isolar o h é 1.000 sobre πr quadrado, e substituindo na equação A, no lugar do meu h, eu coloco 1.000 sobre πr quadrado. Primeiro não muda, só muda o segundo. Simplificando, 2πr quadrado mais 2.000 sobre r. Se eu quero minimizar ou maximizar, enfim, eu vou ter que derivar em relação a quem? A r. Então, essa área depende de r. 2πr quadrado mais 2.000 sobre r, e o r tem que ser maior que zero. Para acharmos os números críticos, derivamos. Derivando vai dar, deriva esse aqui vai dar 4πr, deriva esse aqui vai dar menos 2.000 sobre r quadrado. Ou, tirando o mínimo múltiplo comum, que é r quadrado, fica 4πr ao cubo menos 500. Se eu quero igualar ele a zero, essa parte aqui não me interessa, certo? Só interessa esse aqui. Igual esse aqui a zero, então vai ficar 4πr ao cubo menos 500, o 4 na forma multiplicando, tem que ser igual a zero. Ou seja, o 4 pode sumir, é porque πr ao cubo é igual a 500, é porque r é igual a 500 sobre π dentro da raiz cúbica, está lá, certo? Então está resolvido esse caso aqui. Eu sei então que o minha menor área vai ser quando o meu r for esse aqui. Ele não pediu qual que era o meu valor aqui menor, quer saber o raio? O raio está dado. Se eu quiser saber a dimensão, eu coloco agora o r aqui e calculo. Eu vou saber qual é a minha melhor área total. Tá? E agora a integral definida, que é a última parte desse conteúdo. Teorema fundamental do cálculo. Suponha que f seja contínua no intervalo AB. G de x é o integral de a até x de f de t dt. Então, g' de x é f de x. Tá? Se eu puder derivar, a g' vai ser f de x. A integral de a até b de f de x dx é f de b menos f de a, ou seja, a f é a primitiva da f', da f minúscula. Onde f é a primitiva de f, ou seja, uma função de tal forma que a derivada da f seja aquela lá. O que nós estamos querendo dizer aqui? Que a derivada é a função inversa da integral. Então, olha só, se eu estiver integrando
x dx, eu vou fazer, isso aqui é x elevado à primeira, tá certo? 1, eu somo 1 e divido pelo mesmo valor, 1 mais 1. Portanto, isso aqui é x² sobre 2. Vai ter uma constante de integração, mas não vou usar agora, porque agora são intervalos fixos, né? Mas o que acontece? Se eu derivá-la, a g', se eu derivar essa função, tem que dar f. Se eu derivar essa aqui, cai o 2, x à primeira sobre 2, de fato fica x. Então, quando eu derivo, volta a ser a função original. Então, nós vamos fazer esses casos aqui, tá? Todos esses casos são casos de integral de potência. Nós vamos usar sempre a mesma regra. A regra é essa aqui. Integral de a até b de x elevado a n dx vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 variando de a até b. Tá? É isso que nós vamos fazer aqui. Então, olha só. Essa é a primeira integral. Vou integrar x à terceira. X à quarta sobre 4 menos, vou integrar 2x. 2x ao quadrado sobre 2. O expoente era 3, virou 4, repetiu aqui embaixo. O expoente era 1, virou 2, veio aqui o 2 aqui embaixo. Tá lá. N mais 1, N mais 1. O mesmo valor que vai aqui embaixo. O mesmo valor que vai aqui embaixo. Portanto, aqui cancela, variando de menos 1 até 2. Então, vai ficar x à quarta sobre 4 menos x ao quadrado, variando de menos 1 até 2. O que significa? Primeiro eu coloco 2, 2 à quarta sobre 4, menos 2 ao quadrado, menos, e agora eu coloco menos 1. Menos 1 à quarta sobre 4, menos 1 ao quadrado. Então, eu vou ter aqui 16 sobre 4, que é 4, menos 4, menos, aqui eu vou ter 1/4 positivo, né? Porque menos 1 ao quarto é 1, e menos 1 ao quadrado é 1, com menos lá de fora, menos 1. Portanto, aqui eu vou ter 0, né? Sumiu, menos o mínimo aqui é 4, 1 menos 4, menos 3/4, ou seja, 3/4. A integral desse valor aqui é 3/4. Vamos calcular agora a integral do próximo, que é a integral de menos 1 até 1 de x elevado a 100. Então, é integral de menos 1 de x elevado a 100 dx, certo? Esse aqui. Mesma coisa, vai ficar x elevado a 101 sobre 101, variando de menos 1 até 1. Então, não dá para simplificar nada, vai ficar 1 elevado a 101 sobre 101 menos 1 elevado a 101 sobre 101. 1 elevado a 101 é 1 sobre 101. Menos 101 elevado a 1 é menos, com esse mais de fora, é menos de novo. Ou seja, total 2 sobre 101, que não dá para simplificar. Próximo exercício é o 21. Vou integrar de novo, olha lá. 5, aqui tinha um x a 0, vai ficar x a primeira sobre 1. 1 não preciso colocar. Ah, é t, né? Então é t. Menos 2t. Menos 2t era a primeira, virou 2 sobre 2. Mais 3t era 2, ganhou 1, ficou 3, sobre 3, variando de 1 até 4. Então vai ficar 5t, esse cancela com esse, menos t ao quadrado, esse cancela com esse, mais t à terceira, variando de 1 até 4. Primeiro eu coloco 4, 5 vezes 4, menos 4 ao quadrado, mais 4 ao cubo, menos 5 vezes 1, menos 1 ao quadrado, mais 1 ao cubo. 5 vezes 4, 20. 4 ao quadrado, 16, com menos de fora, menos 16. 4 ao cubo, 64, mais 64. Menos 5 vezes 1, 5. Menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, com menos fica menos. 1 ao cubo, 1, com mais lá fora, mais 1. Cancelou. Isso aqui ficou 20 menos 16, 4. 4 mais 64, 68. 68 menos 5. Resposta 63. E o próximo, esse último aqui, que é o 22.
O 22 é integral de 0 até 1 de 1 mais meio u à quarta, 1 mais meio u à quarta, menos 2 quintos de 1 à nona, menos 2 quintos de 1 à nona deu. Integração, olha lá, 1 da u elevado a zero vai ficar u à primeira, mais meio u à quarta, u a 5 sobre 5, menos 2 quintos de u à nona, é u à décima, sobre 10. Sempre ganha 1, variando de 0 até 1. Então vai ficar u mais u à quinta sobre 10, menos aqui vai ficar esse 2, cancela com esse 5 dá 2 com 10 sobre 5 aqui embaixo, vai ficar u à décima sobre 25, de 0 até 1. Veja que o 0 não vou precisar colocar, porque 0 vai zerar, então só coloco 1. 1 mais 1 à quinta sobre 10, menos 1 à décima sobre 25. Portanto, o mínimo aqui vai ser 50, né? 50, 50, mais 5, menos 2. Ou seja, 55 menos 2, 53 sobre 50. Simples, não? Depois vai aparecer uma tabela para nós fazermos, mas é só na próxima. Por enquanto, só usemos essa regra que eu passei aqui, lembra, né? Integral de a até b de x elevado a n dx vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, variando de a até b. Tá? Por enquanto, só essa regra aqui, tá? Próxima aula aparece uma tabelinha. A ideia dessa semana era compreender como se aplicam valores de máximo e mínimo, otimização de problemas e integral definida. Os exercícios são dispensáveis, tá? Pois os exemplos cobrem todo o conteúdo, mas vocês podem fazer exercícios previstos. Se tiverem dúvidas, eu ajudo vocês a esclarecer na próxima aula. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até segunda-feira na nossa aula presencial. Abraço.